esteja com vocês. Pai, eu te amo, depois eu vou aí te ajudar. Tá? Te amo, depois eu vou aí te ajudar, tá? Que a bênção e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estava gritando aqui pro meu pai. Queridos, hoje nós estamos na terceira aula sobre o arrebatamento da igreja. E nós já estudamos 1 Tessalonicenses e a 1 Tessalonicenses 4, 2 e 4. Na segunda perícope do 4 ali da ressurreição dos mortos. E 1 Tessalonicenses, a gente viu uma vinda do Senhor. E 2 Tessalonicenses 2, quando se fala do anticristo. Nós também vimos Daniel capítulo 7, onde Daniel fala ali acerca, Daniel 9, desculpa, onde Daniel fala acerca das 70 semanas. E hoje nós estudaremos então alguns outros textos que a gente pode falar, e hoje encerraremos esta parte. Mas antes, eu queria agradecer aos 10.000 inscritos aqui no TikTok. Ontem acendemos a marca de 10.000 inscritos aqui no TikTok. Então eu quero agradecer a você, a sua audiência, o seu carinho pelo nosso trabalho. Siga curtindo, comentando, siga. Agora só falta a gente ir lá pro YouTube, né? Porque lá tem minimamente 300 e poucos inscritos, mas também são muito bem-vindos lá, os que já estão lá também. Então, agradecemos aos 10.000 inscritos a confiança no nosso trabalho. Eu peço, eu vou colocar uma meta aqui, e se alguém puder acender a meta, eu peço que você possa, 8 rosas e uma 8 rosas e uma estrelinha. A meta é essa aqui que eu botei agora, certo? Então, vamos lá. 8 metas, 8 rosas. Temos uma e rosquinha, uma rosquinha, certo? Essa é a meta de hoje, 8 rosas e uma rosquinha. Bom, queridos, hoje nós vamos falar sobre
sobre continuando em Apocalipse, certo? Hoje nós vamos falar sobre nós vimos ali as cartas paulinas e vimos que as 62 semanas de Daniel é o segundo período que termina com a morte do ungido. Então, são 70 semanas. As 69 primeiras semanas é desde a saída da ordem até a restauração ao reino de Israel. Eu vou ler rapidamente com vocês aqui Daniel 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E aí ele dá os propósitos. Ele diz, sabe e entende. Versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro da rede ficarão, mas em tempos angustiosos. O cálculo que nós devemos fazer é o seguinte. A gente já viu os propósitos, que é acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, o Deus Santíssimo trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, enfim. Então, em Gênesis capítulo 7, verso 11, começou os 17 aos 17 dias do segundo mês, afirma que o dilúvio começou. Em seguida, no capítulo 8 de Gênesis, nós lemos que o dilúvio, ocorreu 150 dias depois. Aos 17 dias do sétimo mês, totalizando um período de 5 meses. Agora, se dividirmos esse total de dias pelo total de meses, ou seja, 50 divididos por 5, o resultado será 30 dias, a duração de um mês bíblico. Então, para finalizar, se multiplicarmos 12 dias por 30 dias por 12 meses, chegaremos ao ano de 360 dias. Não, que é o que se mantém até hoje para os judeus. Não é um ano de 365, é um ano de 360 dias, né? Então, para compensar a diferença entre o calendário judaico e o calendário rabínico, o calendário judaico e o calendário oficial, os rabinos fazem um ajuste a cada 19 anos. Então, portanto, o anjo Gabriel, quando estava falando, obrigado, Luane,
quando o anjo Gabriel estava falando, o anjo Gabriel estava considerando em sua profecia que o ano continha 360 dias. Portanto, o relato da tribulação, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, define-se um ano de 360 e não um ano de 365, mas um ano de 360 dias. O texto de Daniel 9, do 24 ao 27, ele afirma isso. O texto que acabamos de ler. O relato da tribulação, então, portanto, perseguirá por um tempo para os judeus, 2 tempos e a metade de um tempo. O que isso significa? Isso tá lá em Daniel 9, versículo 26. E depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o Santíssimo, que dará fim, que será o fim como inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Lembra que essa 1 semana é uma semana de anos. Então aqui ele diz que o tratado do anticristo durará 7 anos. E na metade da semana, ou seja, na metade dos 7 anos, que pelo cálculo dá 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a abação, e sobre as abominações virá o assolador, isso até a consumação. Então, isso quer dizer que a tribulação durará 42 meses, né? A gente tem tribulação e grande tribulação. A última semana será, preste atenção, a última semana será de uma semana de 7. É uma semana 7. Só que ela é uma semana de anos, então 7 anos. No meio da tribulação, ou melhor, no meio da semana de anos, 3 anos e meio, o anticristo começará a governar com mãos de ferro. E aí ele fará com que todo mundo se poste ante ele. Isso a gente vê lá em Daniel 6, em Apocalipse 6 ao 19, né? Mas o que vale para nós entender agora? Podemos fazer a divisão das 70 semanas de Daniel. Essa semana equivale a 49 anos. Então, desde a saída da ordem até a vinda do anticristo,
terá 70 semanas. Lembra que cada semana dará 7 anos. Então, 70 semanas, 7 vezes 7, 49. Então, são 449 semanas de anos. Isso equivale à última semana de anos, representa mais 7, que são 7 anos da tribulação. A partir do momento do decreto que foi assinado, que concedeu a liberação dos cativeiros da Babilônia no ano 440 a.C., até a morte de Jesus em 33 depois de Cristo, passaram-se desde Daniel até a morte de Cristo, passaram 483 anos. Isso significa que se multiplicarmos nós teremos 880 dias, né? Mas o mais impressionante é que foi alcançado esse número pelo brilhante Robert Addison, que no início do século XX ele também multiplicou 470 anos, que é de 444 a.C. a 33 depois de Cristo, e é por 365 dias, que é o ano oficial de hoje, e ele chegou à data de 173 a 740 dias em seguida. Ele somou todos os anos bissietos daquele período, que é 116, e acrescentou mais 24 dias para compensar as horas a mais do ano solar. O resultado foi exatamente 173 com 880 dias. Desculpa, então isso mostra que Deus é perfeito. Literalmente, o anjo Gabriel revelou a Daniel qual data que Jesus seria crucificado. Então, em Daniel 9, Daniel já sabia quando Cristo seria crucificado. Olha que louco! E o que isso importa para nós é que no domingo de Ramos ele foi aclamado pelos judeus, bem, Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Isso está em Mateus 21:9. E alguns dias depois, na quinta-feira, Jesus morreu exatamente 173
com 880 dias depois, após o início das 70 semanas de Daniel. Então, o nosso Deus é perfeito. É perfeito. E o último, o que nós podemos achar, portanto, o Domingo de Ramos, ela deu conta os últimos 7 anos da profecia de Daniel, né? Nós não incluímos nessa conta, é claro, a última semana de anos da profecia de Daniel, que seria a semana em que nós estamos, a última semana, perdão, a próxima semana. Nós estamos na penúltima semana. Quando iniciar a última semana, vier o Assolador. Então, a profecia do anjo do Gabriel foi designada somente para os judeus, para Jerusalém, e não para os gentios. Então, quem diz que Deus não tem mais tratamento com os judeus, porque agora a igreja de Israel é um só e tal. Eu acredito que sim, que Deus, que nós seremos um só povo, tanto Israel quanto igreja. Agora, Deus, ele tem um tratamento diferenciado a Israel. Por quê? Porque Israel ainda não se converteu ao Messias e a igreja já. Então, nós temos que ter um olhar que Cristo virá também para os judeus. Ele virá sim para a sua igreja, sim, mas ele também virá para os judeus, ok? E aí, nós podemos perguntar se existe algum respaldo bíblico para essa afirmação que Deus ainda tem algum respaldo bíblico para afirmar que Deus ainda tem algum tratamento com Israel. O último propósito do versículo 24 de Daniel 9 é para ungir o Santíssimo. Isso significa que esse governante de Israel, ele tem que vir de algum lugar, né? E a história de Jerusalém, que retrata Jerusalém, que ela foi destruída pelo general Tito em 70 depois de Cristo. Então, 70 anos depois de Cristo, ou seja, na primeira semana, desculpa, agora eu me perdi na conta, mas enfim, em 70 depois de Cristo, a história retrata que
que Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo pelo general romano Tito. Conforme esse relato histórico, é muito provável que o relato de Daniel 9:26, que fala que o governante virá, esse governante provavelmente será o anticristo. E esse governante, então, a gente pode pegar, por exemplo, a estátua de Daniel lá em Daniel 12. Desculpa, a estátua do sonho de Nabucodonosor em Daniel 2, acompanhe comigo aqui. Daniel, a visão dos 4 animais. Enfim, agora eu me perdi aqui. Mas a visão de Nabucodonosor seria como o anjo Gabriel havia anunciado que o mesmo império que destruísse o santuário da cidade de Jerusalém teria um representante nos últimos dias contra o povo de Israel, e este representante, mencionado lá em Daniel 9, seria o anticristo, que comandaria os exércitos inimigos contra o povo de Israel para levar eles a perecer. E que isso não significa necessariamente que esse governante ele venha da Itália, porque o Império Romano, né, que foi um dos impérios que governou a Terra, digamos assim, e foi um dos impérios que destruiu Israel. Esse império que vai contra o povo de Israel, não necessariamente ele precisa ser de uma linhagem da Itália, mas ele precisa ser um opositor ao povo de Israel. Eu acredito tanto que o anticristo ele tem que ser um opositor tanto a Israel quanto aos cristãos, porque ele precisa ser um antissemita e ele precisa ser um anticristão. Embora que não esqueça que ele enganará as nações. Isso a gente verá quando a gente chegar ainda em Apocalipse 6, que nós veremos o início do governo do anticristo, ok? Mas, de qualquer forma, o fim de Israel virá como uma inundação. Ele diz que o anjo está referindo-se à destruição do templo. Então, para os pré-milenistas e pré-tribulacionistas, que é o
caso do Lamartine Portela e de tantos outros, o anticristo ele tem que vir construir novamente o templo de Jerusalém para Israel, para depois profanar o templo. Todos os rituais do Antigo Testamento têm que voltar à tona. O povo de Israel tem que voltar a executar aqueles rituais para que então o anticristo venha sobre eles, né? Eu, particularmente, até um tempo atrás, eu acreditava nessa posição. Agora, nós não temos base bíblica para isso. Isso é uma inferência ao texto bíblico, não é exatamente o que o texto bíblico diz, certo? Então, o imperador Tito derramaram tanto sangue que aquele evento, né, que ele destruiu Jerusalém, o general Tito no ano 70, o general romano Tito, nós podemos comparar esse evento com o evento do dilúvio até. Então, é uma outra coisa importante que nós precisamos destacar aqui, que tanto em Daniel 9 quanto em Mateus 24 e Lucas 21 é exposto que guerras continuarão até o fim. Quem está entendendo, diga-me, eu quero ver um comentário aqui. Guerras e desolações continuarão até o fim. E essas guerras e desolações foram determinadas para o povo de Israel, Senhor, que não cai, foram determinadas por Jesus, e isto acontecerá no período que estamos vivendo, ou seja, entre 69 e a última semana de Daniel. Esse período de guerras, de rumores de guerras, de levantar-se a irmão contra irmão, reino contra reino, né, que nem nós temos ali em Mateus 24, isto acontece desde o início dos tempos. Mas, na última semana de Daniel, que é a semana que Cristo também profetizou, ali começa a profecia de Jesus. Reino contra reino, nação contra nação, pestes, falsos profetas. Todas essas coisas, disse Jesus, são o princípio das dores, está lá em Mateus 24, 8. Então, o que Daniel está dizendo para nós aqui é que as guerras continuarão todos os dias. Para onde quer que olhamos, existe guerras, existe fome, existem epidemias, existem pandemias. Nós estamos num cenário de guerra.
E conforme o relato bíblico, o que estamos vivendo hoje e as dores de partos mencionadas por Jesus em Mateus 24, tem muita relação, tanto o que a gente vê hoje quanto as dores de parto mencionadas nesse texto bíblico. É, portanto, que nós podemos dizer que aos 9 meses de gravidez, a gestante começa com pequenas dores, né? Um dia aqui, aí um outro amanhã, mas à medida que o parto se aproxima, as dores vão aumentando e os intervalos de dores vão diminuindo, vão se intensificando. É a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui, que as dores iriam aumentar, mas os períodos entre elas iriam diminuir, ou seja, iria ficar mais frequente e mais, como é a palavra agora, mais frequente, vai lá, e mais dolorido. Obrigado pelo presente. Então, esta semana de Daniel aumenta as dores, elas se tornam intensas, que não é possível interromper o processo. Então, até a vinda de Cristo agora, não será mais possível interromper o processo. Não será possível mais voltar à data de Jesus Cristo. Esse está vindo. E isso será o começo da última semana de Daniel. Portanto, as primeiras 7 semanas de Daniel, que está lá em Daniel 9:24, é Daniel 9:24, por ali. Vimos que as 7 semanas estavam relacionadas ao tempo, à reconstrução do templo e o do cativeiro da Babilônia. As outras 72 semanas se completam com a morte de Jesus ungido. Então, desde a saída de Jerusalém, desde o que o anjo Gabriel falou a Daniel, até a reconstrução do templo, deu 7 semanas, lembrando que são 70 anos, é uma semana de anos. E após o fim do cativeiro da Babilônia, que o povo de Israel volta para a terra de Jerusalém, até a morte de Cristo se completam as outras 62 semanas. Por fim, a última semana de 7 anos, é possível que saber exatamente
quando ela começar, olha o que diz o versículo 27 de Daniel 9. Olha o que ele diz. E ele firma aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. E na metade da semana, ou seja, esta semana, ela começa quando o anticristo governar a terra. Ele diz que o governante virá, que é o anticristo, firmará uma firme aliança com os povos. Isso pode significar que ele fará uma grande aliança por imposição e por mãos fortes, certo? E ele então envolverá as 3 maiores religiões monoteístas do mundo nesse governo, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E as pessoas serão impelidas a aceitar o tratado de paz de Cristo, do anticristo, desculpa. E depois da metade da última semana de anos, então, na primeira metade, que é 3 anos e meio, ele enganará nações com discurso eloquente de paz, ele firmará alianças, ele estará com os globalistas e exatamente não, ele unirá a igreja de Israel. E aí, exatamente na última semana de anos, na metade da última semana, ou seja, 3 anos e meio, ele dá fim ao sacrifício. Ele será aquele que terá na primeira semana, ele terá na primeira metade da última semana, ele terá um articulado discurso de paz, de articulação política com as lideranças mundiais, tanto civis, políticas e religiosas. E quando esta aliança foi anunciada por um governo global, por a mídia global, né? A proposta naturalmente será como se fosse melhor para todos, mas os verdadeiros cristãos, eles então terão a sapiência que esta proposta, ela será uma proposta do anticristo para enganar as nações, mas o mundo estará abismado com ele, né? Porque ele é um homem forte, um homem imponente, um homem educado e tal, e ele enganará o povo de tanto alguns cristãos quanto o povo de Israel, certo? Nesta última semana, nós também vemos uma coisa importante. Esse acordo
que ele firmará com as nações será um acordo que foi profetizado pelo anjo Gabriel a Daniel, que se refere exatamente a um período de 7 anos. Então, este acordo durará a última semana de Daniel, que é profetizada por Jesus. E qual será a exigência que Israel fará para fazer parte dessa aliança? Qual será a exigência? O que vocês acham que Israel espera avidamente para o que Israel poderia pedir para o anticristo para firmar paz com ele? A reconstrução do terceiro templo. Então, muitos consideram que o templo original tinha seus alicerces onde foi erguido o dono da rocha na área da cidade antiga em Jerusalém. Na verdade, Lamartine Pozella disse que o terceiro templo será reconstruído ao lado do Domo da Rocha, né? E ele disse que nós sabem disso porque os rituais que ali exercem, que estivessem no Monte das Oliveiras, davam o sacerdote sacrificando a ovelha vermelha através da porta dourada. Gente, aqui tem alguns detalhes que eu vou trazer para vocês, que é sobre o templo, mas eu quero dizer, antes de trazer esses detalhes, que eu não tenho certeza disso, ok? Porque esses detalhes que eu tô consultando aqui nesse material são detalhes que não tem como ter certeza. São detalhes que não estão na Bíblia Sagrada. É uma inferência ao texto bíblico. E não é errado tu fazer inferências ao texto bíblico, só que tu precisa dizer que é uma inferência. Tu não pode botar aquilo como verdade aí, é isso que o Lamartine Pozella faz aqui. Essa inferência do terceiro templo, de Israel voltar, né, reconstruir Israel e tal, isso é uma inferência tanto ao texto de Daniel quanto ao texto de Apocalipse, para dizer que Deus ainda tem uma promessa para Israel, certo? Então vamos lá. Você sabe onde foi erguido? Você sabe? Nós sabemos, né, alguns historiadores dizem que o templo, o terceiro templo de Israel,
ele será erguido perto do Monte das Oliveiras, através da Porta Dourada, e ali não existe nenhuma mesquita naquela região. Não haverá nenhuma restrição religiosa ou arquitetônica para a construção do templo. Nenhum muçulmano ou católico, nenhum templo muçulmano ou católico naquela região precisará ser destruído, porque ali perto do Domo da Rocha, através da Porta Dourada, é o local ideal para que o templo seja erguido. Os judeus querem a construção do terceiro templo. Os muçulmanos palestinos querem serem reconhecidos como nação. E os cristãos querem poder visitar a Terra Santa sem restrições. Com a ressurreição, com o resultado disso é que o anticristo ele estará bem a todos esses propósitos. Ele fará com que todos esses propósitos sejam atendidos. É por isso que ele enganará as nações, porque ele conseguirá uma coisa que em 2.000 anos de história até hoje não foi construído, que é a paz entre judeus, cristãos e palestinos, certo? Que é a paz mundial. Então, para vir isto, na metade do período de 7 anos, na metade, né? Ou seja, nos 3 anos e meio o anticristo então virá com um acordo de paz e romperá o acordo. Não, desculpa. Ele romperá o acordo que ele tinha feito no início dos 7 anos. Lembra que para construir ou reconstruir o terceiro templo, ele fez um acordo tanto entre judeus, palestinos e cristãos. Ele mesmo romperá o acordo que ele mesmo propôs. E aí ele dirá: não existe Deus, eu sou Deus. E ele tomará uma atitude inaceitável, tanto para os judeus, quanto para os cristãos, quanto para os muçulmanos. Ele implementará o caos. E Jesus faz uma menção ao rompimento desse tratado de paz em Mateus 24:15. Veja que Jesus ele também não foi só Daniel e João. Jesus ele também profetizou sobre este tempo, tanto sobre o levantamento do anticristo quanto a quebra do seu acordo. Olha o que diz o versículo 15
setembro 24. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que lhe entenda. Essa abominação da desolação é o anticristo. Esse quem lhe entenda, por algo semelhante já havia acontecido. O historiador Flávio Joséfo, que foi contemporâneo dos apóstolos, afirmou que o regueiro da dinastia Seleucida, antigo quinto Epifânio, profanou o templo de Israel e tentou introduzir lá dentro uma estátua de Deus no meio do santuário e quis sacrificar uma porca no templo de Deus, que é um animal impuro para os judeus, dentro dos santos dos santos. Isso aconteceu na história. E isso acontecerá novamente se realmente vier a reconstrução do terceiro templo. O propósito de Flávio Joséfo de antigo Epifânio, era exterminar a religião judaica. O mesmo propósito que o anticristo terá. E por esse motivo alguns judeus ficaram revoltados, e isto desencadeou a revolta dos macabeus, resultou nessa revolta dos macabeus. Esses homens, cheios de unção e do poder de Deus e que teriam vontade de lutar pela santidade de Deus, impulsaram o antigo Epifânio de Jerusalém para celebrar essa vitória notável. Os macabeus purificaram o templo a fim de dedicá-lo novamente ao Senhor, removendo todos os vestígios do paganismo, construíram um novo altar e celebraram a dedicação do templo por 8 dias. Segundo os relatos históricos, o óleo colocado na menorá foi se multiplicando sobrenaturalmente. Desse modo, teve a origem do Hanukkah, ou Festa das Luzes, que foi também celebrada por Jesus anos depois em João 10. Gente, eu queria terminar essa live, esse capítulo hoje. Não sei se vai dar tempo.
Então, o que nós temos aqui sobre isso? Nós aprendemos que a última semana de Daniel, que o acordo de paz será o acordo de paz será justamente esse, a reconstrução do templo, né? Tem alguns que dizem, né, como os petimulacionistas, que esse será o arrebatamento da igreja. Desculpa, será o arrebatamento depois desse, a reconstrução do templo. E este acordo, ele terá algumas coisas, certo? O anticristo, eles dizem que entrará no Santo dos Santos, que dará um acordo de paz. E no meio do sacrifício, na metade dos 7 anos, ele romperá o sacrifício e dirá: eu sou Deus, vocês devem me adorar. E romperá, e a Israel romperá com ele, então iniciará a grande tribulação, a grande desolação de qual falou o profeta. Deixa eu só... Espere. A gente vai acabar a live. Aí conseguiram. Então, gente, esta eu não encontro base bíblica para isso, certo? Agora isso pode acontecer sim. A partir desse momento, os pré-tribulacionistas dizem que o anticristo iniciará uma perseguição implacável contra os judeus. É por isso que Jesus, ele aconselhou em Mateus 24 e Lucas 21. Eu vou ler o texto de Mateus 24, 16, ele diz: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver no telhado não desça tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das lápidas e das casamentares naqueles dias, e orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver.
Depois eu vou falar melhor desse final de Nem Tampouco Há de Ver, que eu nunca entendi isso muito bem. Né? Como assim não haverá, mas haverá. Nunca entendi isso muito bem. Agora, o que Jesus ele promete aqui é que aqueles que estiverem descobertos, e aqui eu falo de uma forma espiritual, aqueles que estiverem desnudos espiritualmente, que não estiverem guardando os mandamentos e tal, haverá beneficiação. Mas não somente para os que estiverem desnudos espiritualmente, mas também para aqueles que estiverem vestidos. Aqueles que tiverem santidade também passaram por isso, né? É isso que esse texto quer dizer. Agora, são 3 anos e meio de destruição e morte. No meio da grande tribulação, os judeus, eles reconheceram Jesus como Messias, né? Isso a gente verá depois, né? E eles irão ver os cravos nas mãos de Cristo, né? Nas mãos e nos pés, e eles então reconhecerão, então é do Senhor, e nós não vimos. Por isso que Jesus, ele disse que o profeta não é aceito na sua casa. E por isso ele disse que ele foi morto pelas mãos dos seus amigos. Porque aqueles que eram para cuidar dele o mataram. E os gentios que até o primeiro momento não tinham nada a ver com isso, o aceitaram. Então, este Jesus, ele virá novamente em Zacarias 3, é uma promessa, é uma profecia do Antigo Testamento falando acerca desse evento. E Zacarias, então, ele faz o Senhor, através de Zacarias, faz uma promessa ao povo de Israel, e ele fala sobre isso, e ele diz assim, em Zacarias 13. Vejamos. Zacarias 13, capítulo verso 6. Diz assim: e se alguém lhe dissesse que feridas são essas nas suas mãos, dirá ele, são feridas com que foi ferido na casa dos meus amigos. Até então os judeus leram essa passagem, mas não viram que era um Messias que estava falando sobre isso. Eles rejeitaram Jesus. E por isso que Jesus diz isso, certo? E aí ele termina o capítulo 13, que vai do 6 ao 9, mais precisamente do 7 ao 9,
falando sobre isso, daqueles que não o enxergaram. Portanto, as 70 semanas de Daniel, a Lamartine, pois ela disse que ela diz respeito não à igreja, mas a Israel. Agora eu digo que ela diz respeito aos dois, ok? Aos dois. E claro que não tem como atribuir esta passagem de Zacarias à igreja. Essa passagem só dá para ser atribuída com o povo a Israel, não como pessoas específicas, mas como um povo só dá para ser atribuída a Israel. Agora, também eu não posso dizer que isso só tem a ver com Israel e não veio com a igreja. Isso também é uma coisa, uma hermenêutica muito ruim do texto, sinceramente. Então, isso que muitos patibulacionistas fazem, né? Agora, no texto de 1 Tessalonicenses 4, é dito que o texto define o arrebatamento em Mateus 24 também. Nós já discutimos isso, certo? 1 Tessalonicenses 4, Mateus 24 e Apocalipse 4, verso 1, né? Aqui, por inferência, nós veremos esta passagem, né? Esse guardar da hora, rapaz, né? A mensagem que isso estava passando na Filadélfia é que ela guardaria da hora da população e não na hora. É isso que os patibulacionistas dizem agora para mim. Volto a dizer, embora eu quero que isto seja verdade, é muito bom se o arrebatamento da igreja for verdade, eu não encontro base bíblica para isso, né? E depois a gente verá isto dos 144 mil, que são os que estarão, segundo eles, na grande tribulação, para ensinar o evangelho e não a igreja. Eu acredito que os 144 mil estarão ao lado da igreja, juntamente com as duas testemunhas, certo? O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses também fala desse terrível dia do Senhor, e a expressão ali é utilizada como dia de juízo, ou seja, o dia em que os ímpios serão os ímpios e os crentes serão testados pelo Senhor nas mãos do anticristo. Ah, mas um Deus não pode deixar de um filho padecer. Ao longo da história a gente vê isso, que ele sofreu muito, né? Então, por que ele não deixaria agora? Né? Então, a gente não tem base
quase para justificar um arrebatamento secreto. Agora, a linha de na mente de Paulo é perfeita. Quando Paulo diz a paz e segurança, mas das rápidas como dores grávidas, a tribulação virá sobre período de guerra no mundo todo. O arrebatamento, então, virá sobre todos aqueles. O arrebatamento, dizem os tribulacionistas, que virá sobre a igreja e que o mundo está em paz. Paulo conclui a sua mensagem sobre o arrebatamento antes da tribulação ao dizer: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que o dia do Senhor se surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Então, para concluir esse assunto, eu quero dizer o seguinte: os filhos da luz, eles também serão tentados. Os filhos da luz, eles também terão dores. Os filhos da luz também passaram necessidades. Porque, e aí o texto que os tribulacionistas que usam esse texto, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu quero ler rapidamente. 2 Tessalonicenses 5:9. Não. E cadê o texto? Primeira Tessalonicenses 5:9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a inclinação da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer que durmamos, vivamos juntamente com Ele. O que eu quero dizer é que é muito importante nós cremos na redenção. As pessoas que se mantêm distantes de Deus, elas não fazem a menor ideia. Preste atenção, as pessoas que se mantêm distantes de Deus não fazem a menor ideia do que seja a segunda vinda, o arrebatamento da igreja. Agora, eu creio num Deus que é poderoso para salvar. Eu creio num Deus que virá libertar a sua igreja. Eu creio num Deus
que é poderoso para restituir 10 vezes mais daquilo que foi perdido. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu creio num Deus que é poderoso para salvar, para abençoar, para purificar, para justificar. Isto não quer dizer que ele tirará a igreja da grande tribulação. Isto não quer dizer que só porque ele é um Deus bom, que ele não povoará seus filhos. Isto também não quer dizer que os seus filhos não padecerão. Logo depois, quando começar o dia do Senhor, ou seja, um período de 7 anos, que será um período de juízo eterno sobre a terra, do eterno sobre a terra, esse período é um período que virá para que o mundo conheça quem é de Cristo e quem não é. O anticristo, que é o líder, que é o que atribulará a igreja em Israel, este líder, ele então terá com Israel uma aliança rompida e fará com eles e para com a igreja um período de perseguição implacável como nunca houve e como nem haver, como nunca houve. Muitos perderam a vida, muitos serão perseguidos, muitos serão provados, mas os que permanecerem firmes encontrarão o Senhor nos lares. Da tribulação está reservada não somente para aqueles que viveram em trevas, mas para aqueles que vivem em Cristo. Isto é tribulação. Serão surpreendidos no dia do Senhor como um ladrão da noite. Lamartine, pois ela diz o seguinte: a tribulação está reservada para aqueles que vivem em trevas sem Cristo. Por isso serão surpreendidos pelo dia que virá como um ladrão da noite. Agora eu digo que a tribulação está reservada não somente para os que viveram sem Cristo, mas para aqueles que vivem em Cristo. Então, nós não podemos dizer que existe uma diferença entre tribulação e arrebatamento, ou melhor, entre arrebatamento e segunda vinda. Eu quero terminar, tem mais uns 5 minutinhos aí. Eu quero terminar falando sobre algumas diferenças que eles fazem entre o arrebatamento e a segunda vinda. Os pré-tribulacionistas primeiro eles dizem que o arrebatamento será só para os salvos e
a segunda vinda será para todos, perdidos e salvos. Não existem base para isso. Primeira Tessalonicenses, quando fala do dia do Senhor, diz assim: porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão com ele primeiro. Depois todos que ficarmos vivos serão arrebatados. Existe somente um arrebatamento, que é a segunda vinda. Depois eles dizem que o arrebatamento acontecerá em tempos impares e a segunda vinda acontecerá na grande tribulação. Também não existe base. Tanto Apocalipse quanto as cartas de Paulo dizem claramente que precisa olha o que diz Apocalipse, 1 Tessalonicenses 2. Segunda diz assim: ninguém o qual se opõe se leva, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, um requisito para a vinda do Senhor é que o anticristo se manifeste. Terceiro, o arrebatamento dará início ao dia do Senhor, e a segunda vinda ocorrerá no dia do Senhor. Primeiro, não fala isso que o arrebatamento dará no início. E segundo, não fala que a segunda vinda ocorrerá no dia do Senhor. Dentro do dia do Senhor, sim. Mas antes do dia do Senhor tem que vir o anticristo. 4. O arrebatamento nos livrará da hora da tribulação. A segunda vinda livrará os crentes e os fiéis na hora da tribulação. A gente já explicou isso em Apocalipse, dessa hora e na hora, que da hora seria guardar daquele momento, e na hora seria guardar, mas eles estão ali vivendo. Mas não existe base bíblica para isso. O texto de Apocalipse 13, Jesus, ele está falando para uma igreja específica, para a igreja de Laodiceia. Segundo, ali não é um contexto de arrebatamento, ali é um contexto que, se eles permanecerem fiéis, Jesus os restituirá. Terceiro, o Apocalipse 3 todo, ele não fala de arrebatamento, ele fala da carta da igreja de Laodiceia e, se não me engano, da igreja de Esmirna, certo? 4. O arrebatamento que já foi. Então, nós não podemos dizer que a igreja não passará pela tribulação. Não é certo dizer isso. Nós podemos inferir que
mas não existe base bíblica para isso. Você entende isso? O que diz é que Jesus virá nas nuvens. Ele estará, todo olho verá. O texto de 1 Tessalonicenses 4,16 é claro. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então, que isso virá uma única, uma vida gloriosa e todo olho verá, mesmo aqueles que os tempos passaram. A igreja é a noiva de Cristo, por isso podemos sentir, por isso faz sentido imaginar que Deus ama, que Cristo ama a sua noiva, mas Lamartine Pozella diz no seguinte: por isso não faz sentido imaginar Jesus dizendo: minha noiva, eu amo você, mas permitirei que seja tentada. Essa frase de Jesus não faz sentido, porque ele ama a noiva, mas ele permite sim que a igreja seja tentada, para que ela cresça, para que ela se desenvolva. Esta frase está equivocada. Que Deus possa abençoar você. E eu quero terminar aqui. Quando Jesus vier ao final dos 7 anos da grande tribulação, nós viremos com o Senhor. É a promessa de Apocalipse, de 1 Tessalonicenses 5. Na primeira perícope do 1 ao 11, é a vinda do Senhor, ele virá em glória, ele virá, né? E Mateus 24 diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Esta é a promessa de Jesus. Eu quero terminar. Olha o que diz Mateus 24. Vigiai-se, porque não sabem que dia nem a hora que há de vir o vosso Senhor. E ele diz mais, ele diz assim, e ele ouvirá seus anjos como rugir o clamor de trombeta, os quais se juntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade do céu. Então todo olho verá, mesmo aqueles que os passaram. Então ele aparecerá no céu no sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará seus anjos com filho de o clamor de trombeta, os quais se juntarão seus escolhidos desses 4 ventos, de uma até outra extremidade. Esta é a promessa do nosso Deus. Ele virá uma única vez, e essa vinda será gloriosa. Todo olho verá, até mesmo os que estão passados.
porque ele vê como ladrão. Ladrão aqui não quer dizer que ele vira secretamente, quer dizer que ele vira uma única vez quando ninguém espera. É isso que o texto quer dizer. Eu vou ficando por aqui. Na aula que vem, nós veremos os sinais da segunda vinda, né? Eu ainda vou ver qual é o texto de Apocalipse que fala sobre isso, os sinais da segunda vinda. E nós então discutiremos isso. Que Deus abençoe, deixa essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Então tá, que Deus abençoe todos. Fiquem na paz. Eu vou ver se hoje à noite tem uma live marcada meia-noite. Eu quero fazer uma live e ver se vai ter mais gente, certo? Que Deus abençoe todos, fiquem na paz do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é doce, que é suave. Muito obrigado pela promessa da tua vinda. Que abençoe teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Gente, eu quero tirar os 2.000 aqui, então continue se inscrevendo. Por favor, vão lá no nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Que Deus te abençoe. Tudo isso fazemos santo do reino se for a vontade dele. Na próxima live eu vou responder perguntas, então vá lá no nosso canal, no Instagram Debate Cristão Saudável, deixa suas perguntas teológicas por lá, que Deus abençoe a todos. Que Deus tenha muita misericórdia de ti, te dê a paz. Que Deus abençoe. A paz. Que Deus abençoe.